E aí, galera? Vão entrando aí. Já vai começar. Super legal ver as pessoas entrando aí. Boa noite, todo mundo. Hoje à noite a gente vai estar falando de suplementando na flora, né? Bloom. Deixa eu ligar aqui o computador. Vamos deixar as pessoas entrar aqui rapidinho. Hoje à noite eu vou falar, né, sobre o Bloom, como suplementar. E aí acho que no final a gente, eu vou responder as perguntas que nem sempre. Todo mundo ouvindo direitinho? Som tá legal? Perfeito. Só espero mais uns minutinhos para dar um update de como é que tá indo a minha vida, né? Hoje é o meu primeiro dia oficialmente de livre de paternidade, né? Minha filha nova vai nascer terça-feira que vem, então vou estar trabalhando de casa agora por enquanto, né? Tô com minha equipe lá, mantendo as coisas, né, indo para frente, e vou estar em casa por umas semanas, trabalhando com umas outras coisas, né, que eu tô tentando fazer. E deu uma oportunidade, né, já que eu tô em casa aqui o dia inteiro hoje, antes da minha filha nascer, bora fazer um live, né? Abrir o computador aqui. Então, basicamente hoje à noite eu vou estar falando sobre, né, suplementando na flora, usando qualquer nutriente, qualquer base de nutriente, basicamente. O que quer dizer com isso? Né, eu estou falando bastante sobre o Plant Prod, que é uma nutrição de duas partes, né, A e B. A seria o nitrato de cálcio, B seria o Plant Prod em si, né, o 7, 11, 21, Hydroveg. Tem vários outros nutrientes que são parecidos, né, que é parte A, parte B, usando o nitrato de cálcio. Yara tem uma que é bem parecida, que também funciona bem, e tem alguém que mandou outra marca aí que também está disponível no Brasil, acho que é uma marca brasileira mesmo, que é bem parecida e funciona igual, também tem que ser combinado, né, com nitrato de cálcio, e funciona bem do começo ao fim, mas né, eu recebo sempre muita gente querendo saber como suplementar na flora, porque, né, todo mundo sempre quer, né, um rendimento melhor. Então, se for possível, conseguir com alguma suplementação, né, sempre é o interesse das pessoas. Então, vou explicar um pouco um programa de suplementação na flora que fácil, simples, né? Eu gosto de manter tudo o mais básico possível, mas bem completo, para garantir que não está faltando nada com a sua flor, né? Só para garantir que está tudo o máximo possível. Drip Sol Tomate, Rafael, foi você acho que mesmo que comentou comigo, acho que essa é a marca aí brasileira, que deve ser bem parecida, né, no nível de macro e micronutrientes, e funciona bem para qualquer planta parecida com cannabis, incluindo cannabis. Nunca experimentei, mas eu acredito, na verdade, que ele é agrônomo também, então não deve ser muito mistério. Então, isso até funcionaria se você usasse tipo uma base da GH, né? Só a base deles, o A, B, eles também tem a flora, né? Que é 3 partes, né? Um Micro, Grow e Bloom. Funcionaria para suplementar um programa de nutriente usando essas também. Talvez se você está tentando evitar comprar tipo o Cool Bloom ou outros ingredientes da marca deles também. Então,
basicamente essa receita de suplementação funciona com qualquer nutriente base, mas o que eu não faria é adicionar esse programa em cima de um programa já mais completo, tipo se você está usando todas as partes do GH, incluindo o Cold Bloom, e esses outros componentes, não faz muito sentido você adicionar mais essas coisas, que isso só vai dar problema, né? É bom já antes de iniciar isso falar que geralmente o que trava as flores e o que impede um rendimento legal geralmente é overfed, não ao contrário. Então, né, tenha um pouco de cuidado quando você está suplementando a sua flora. Tem que lembrar que muitas vezes quando a gente está falando sobre esses programas de nutrição, que nem eu estou falando agora, o que eu uso é num sistema que a gente está demandando muito da planta, né? Exigindo muito dela, então ela realmente precisa de um excesso de certos elementos, mas não é todo sistema que vai requerir talvez uma suplementação ou uma suplementação maior, né? Então, vamos começar com o mais importante. Basicamente, na flora, o que muda, o mais importante, né, macronutrientes que mudam, é que vai começar a absorver mais fosfato e potássio. Se você está usando, vamos usar o Plant Prod como exemplo, né, porque é o que eu uso bastante, né, mas como exemplo. Basicamente, você tem o suficiente já do começo ao fim, incluindo a flora, mas se você quiser suplementar o monopotássio de fosfato, acredito como é que chama em português, é uma suplementação ótima para simplesmente aumentar esses dois elementos, né? Para criar um pequeno excesso, para ter certeza que a planta sempre vai ter o que precisa para conseguir desenvolver. Muita gente gosta de aumentar ainda mais assim nas semanas 4, 5, 6 da flora. Tem argumentos válidos para isso, mas pessoalmente, eu já comentei várias vezes, eu gosto de usar simplesmente um nível elevado do começo ao fim. Desde que eu não estou dando um excesso de sal em geral e vendo algum overfed na minha flor, eu não vejo nenhum problema com isso e eu nunca vi faltar nada da minha planta. Mas sim, eu gosto de usar alguma forma de MKP. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, né, eu estava usando o Cool Bloom Dry em casa, hoje em dia é uma marca qualquer que eu uso no trabalho, mas são basicamente é o mesmo componente que eles usam para criar esses produtos. Talvez colocam algum corante ou adicionam mais um ou outro ingrediente para te confundir ou pensar que é um produto mais complexo, mas na verdade é um produto geralmente muito barato, fácil de achar, simples de usar, então eu recomendo usar esse MKP. Eu gosto de usar do começo ao fim, usando, né, a mesma quantidade, e eu não uso, lógico, na hora do flush. Deixa eu abrir aqui para ver as conversões e tudo. Então, 5 a 10 ml se você for fazer volumetricamente, né? Eu estou tentando fazer mais coisas volumetricamente porque eu sei que no Brasil é difícil usar a balança. Muita gente já falou que é sujeira ter balança em grow, então eles evitam ter. Então eu sempre vou tentar prover tudo volumetricamente para facilitar, né? MKP, se você vai usar volumetricamente, é mais fácil usar uma quantidade maior, então seria 5 a 10 ml por 19 litros de solução. O que eu quero dizer com solução em vez de água, né? Você está adicionando isso já na solução de nutriente existente. Então você não está só colocando isso na água e fertilizando sua planta somente com isso. Você está acrescentando isso já na mistura do Plant Prod com o nitrato de cálcio, né? O A, B, aí você adiciona o MKP como o Bloom Boost para aumentar aqueles dois elementos sozinhos. 5 a 10 ml por 19 litros de solução. Eu gosto de usar um nível mais baixo, geralmente do começo ao fim, porque eu nunca vi muito motivo para usar um excesso. Eu vou desligar os comentários, eu sempre esqueço de fazer isso hoje em dia. Se você for usar, né, por massa, né, vai medir com uma balança, seria 0,6 a 1,2 gramas por litro. Então é mais fácil medir numa quantidade menor, né, um volume menor com uma balança. E, né, que nem eu falei, eu usaria
a dosagem menor do começo ao fim, porque eu nunca senti muita necessidade de aumentar mais, nunca vi muito benefício quando eu aumentei. Mas se sente a vontade de experimentar, eu nunca vi nenhuma coisa negativa, a não ser de um overfed em geral, com usando o nível mais alto. Então, tipo, não vai matar a sua planta imediatamente se você tentar, sabe, um teste com um pouco mais. Eu uso do começo ao fim, mas tem muita gente que talvez usaria tipo o nível mais baixo do começo, aí chega semana 4, 5, 6, aumenta até o nível máximo, né, que seria aquele 10 ml por 19 litros de solução ou 1,2 gramas por litro. Então a opção é sua, se você quer experimentar com isso. E isso é basicamente a suplementação de PK, né? Tem vários outros produtos, se você vai usar um Cool Bloom, um Sonic Bloom, né? O Bloom King, sei lá como é que chama aquela outra marca. Tem 10 mil marcas, né, de Bloom Boost. A grande maioria são feitos, não, compostos do mesmo ingrediente, mas segue o rótulo, né? Talvez ele é uma concentração diferente, né? Às vezes você vê o MKP uma concentração um pouco diluído, então você tem que sempre prestar muita atenção com isso. O MKP que eu estou falando é aquele que você geralmente encontra por volta de 0,52, 33 por aí. Se você vê às vezes 0,22, 15 é porque ela está basicamente cortada na metade, né, de potência, né? Então você tem que fazer um cálculo um pouco diferente, dobra o que eu estou falando. Então, basicamente a forma que eu estou falando, só mais uma vez para explicar, o 0,52, 35. Isso vai variar um pouquinho, 0,55, 34, mas por aí nessa faixa você vai usar essas medidas. Se você encontrar a versão mais diluído, né, você vai usar geralmente o dobro, porque vai ser a metade. Esse é o do MKP. Simples, não tem muito segredo em suplementação na flora. Está aumentando os elementos que elas precisam, né, para poder gerar um pouco mais de flor, para engordar um pouco mais. Outras coisas que você pode usar também para acrescentar: sulfato de magnésio. Não sei porque ficou difícil falar. Magnesium sulfate, aqui também chama Epsom salt. Tem várias formas, né, desse produto. Tem uma forma, né, que você encontra na farmácia, não sei se essa seria uma boa para usar como fertilizante, mas existe, né, lógico, formas de fertilizante de sulfato de magnésio. Por que a gente usaria o sulfato de magnésio? Bom, o magnésio, se você está em fase tipo que você está fazendo defolhamento e poda, é um elemento que é bom ter um pouquinho a mais nessas épocas, e a gente faz essas coisas durante a flora, então é bom ter um pouco a mais, mas o elemento mais interessante na verdade é o sulfato, porque é o único elemento que eu acredito que nos estudos eles realmente veem outras plantas aumentar o nível de terpeno, né, o nível de sabor, os flavonoides, essas coisas assim dentro de outras plantas, são os sulfatos. Quando aumenta o sulfato, é um precursor para alguns desses componentes, então, por conta disso, você consegue, às vezes, aumentar o nível de terpeno em outras plantas, outras frutas. Então, em teoria, se você fosse adicionar algum componente que vai ajudar com o sabor da planta, aumentar os terpenos, produção de terpenos, ou ter mais substrato para, né, a genética ter como produzir, se for dentro da genética dela, para produzir esses terpenos, você consegue suplementar com sulfato. Então, quando você também compra esses produtos de açúcar, né, que você coloca na planta, que eles falam que é para aumentar o sabor, já expliquei umas coisas, né, os postos de açúcar que eu já fiz. Açúcar, na verdade, não vai afetar o sabor de jeito nenhum, mas muitas vezes eles colocam sulfatos de alguma forma dentro desses produtos também, porque realmente esses componentes são possíveis que eles aumentam a produção de terpenos, porque tem um pouco mais do substrato para a planta poder usar. Então, sulfato de magnésio, para mim, a parte mais interessante é o sulfato, que
é muito mais barato do que ficar comprando aqueles Flora Nectar, essas coisas assim, né? Usa açúcar moscavo de casa, mais um sulfato de magnésio, você basicamente fez esse produto em casa. Qualquer benefício que existe, você vai conseguir da mesma forma, sem ter que gastar muito dinheiro. E, assim, literalmente essas são as duas coisas que eu recomendo você talvez usar para aumentar, né, a qualidade, a produção de flor, né? E ácidos úmicos e fúvicos também são coisas interessantes. Basicamente é uma forma de talvez conseguir alguns dos benefícios do mundo orgânico no mundo mineral. Elas são comprovados de funcionar em outras plantas. Você consegue ter um benefício como se você tivesse tipo, uma microflora super legal no substrato, mesmo sem ter, quando você está suplementando essas coisas em outras plantas. Então a gente imagina que talvez, né, já que cannabis também é uma planta, você também provavelmente vai receber vários desses benefícios também, usando os ácidos fúvicos e úmicos na produção de cannabis. Tem milhares de produtos também. Procura uma de confiança e segue o rótulo. Simples. Né? Eu não sei que grandes efeitos que vai ter, mas em outras plantas vale a pena um pouco, né? Então, manda bala. Em teoria ajuda com a absorção, então. É basicamente uma forma de um carboidrato que a planta consegue absorver também. E, né, mais uma vez, só voltando que eu tô falando isso com, né, o uso de um A e B já, alguma base de nutrientes já estabelecidos, né? Isso você não usaria esses produtos somente para alimentar as flores. Então, no caso, né, que eu geralmente recomendo o Plant Prod, já tenho vários posts onde eu falo sobre, né, a quantidade de usar no Plant Prod, mas só para rever mais uma vez, 1,15 gramas por litro de Plant Prod Hydroveg e 0,78 gramas por litro do nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio seria considerado sua parte A, então ela iria primeiro na solução, só para evitar qualquer problema com a solução. E sempre, que nem sempre eu falo, 5,8 no seu pH. Super importante isso. Né? Eu acho que na verdade é isso. Não tem muita outra coisa para falar sobre o assunto. Então vamos ir para as perguntas, que imagino que deve ter bastante. Boa. Tem que acender aqui de novo também. Ácidos úmicos e fúvicos via foliado são absorvidos sim foliarmente. Funciona. E até uma forma rápida delas serem absorvidas. Também que nem aminoácidos também, eu não coloquei na lista, mas eu já comentei várias vezes antes que eu gosto de usar aminoácidos. Principalmente por conta de estresse, né, para amenizar qualquer estresse grande, conseguir tirar os benefícios do estresse sem amenizar um pouco das consequências. Então também funciona muito bem e também podem ser usados foliarmente. Tem alguns extratos de plantas, tipo triacontanol, essas coisas assim, que o povo também está interessado. Eu já vi, já testei e vi alguns estudos. Eu nunca vi nenhum efeito grande usando, mas em teoria pode aumentar um pouco a eficiência da fotossíntese. Mas que nem eu falei, eu nunca vi nenhum benefício de verdade. E o hormônio, que nem sempre falo, não recomendo. Medidas de A e B, mais MPK fala em ppm ou EC. Bom, a solução final vai depender, né, de quanto que sua planta está aguentando, a sua genética e tudo. Em geral, no seu feed, você nunca
raramente vai dar um feed mais que 3.0 de EC. Multiplica por 700, aí você vai ter seu ppm, 500 para ter seu TDS, às vezes são confundidos também, vai dar por volta do mesmo número. E geralmente não vai ser menos do que 2.0, ainda mais na flora. Só se você tem uma genética que realmente não gosta de muito sal, talvez vai ficar por volta de 1.8, 2.0. Isso é total com a solução completo A, B e o MKP junto, né? Porque se você aumentar demais, se você já está dando o A e B sozinho, 2.5, aí colocar o MKP subir para 3.5, aí você realmente vai ter problema com o overfat. Então, diminui o A e B um pouco, talvez, para se você está querendo conseguir um EC elevado através de somente elevando o KP, PK. Fiquem entre esses ECs. Então, talvez diminua um pouco o A e B, mas se você tem uma porção muito grande de MKP também, você não está conseguindo, você está querendo também. Talvez tenta usar menos MKP. Vai depender um pouco da situação. Vai deixar salvo o live? Eu sempre tento deixar salvo, então sim. Às vezes o Instagram não coopera comigo e não deixa salvo. Boa, talvez eu pulei essa parte aqui. Então, para rever mais uma vez, gramas por litro de magnésio sulfato, 0,5 gramas por litro, 4 ml por 19 litros de solução. MKP 0,6 a 1,2 gramas por litro ou 5 a 10 ml por 19 litros de solução. Valeu por ter lembrado aí, acho que eu esqueci, né? Fumando, fazer o quê? Já fumou um prensado, já várias vezes na minha vida. Quando eu comecei a fumar maconha aqui nos Estados Unidos, ainda tinha bastante prensado no México. E com tipo 16 anos, a única coisa que eu tinha dinheiro para comprar. E quando eu ia visitar o Brasil, quando eu ia fumar lá, não tinha muita opção, né? No começo eu não estava trazendo nada, então era prensado e de vez em quando um haxixe. Então já fumei bastante prensado, sim. Terra adubada e água não são suficientes? Sim. Se você quiser cultivar de uma forma orgânica ou de uma forma usando solo e outras fontes de nutrientes, lógico que você consegue usar uma terra, um solo super bem adubado. Aqui esse não é o meu estilo de cultivo, né? Não é o que eu me especializo. Então, sinceramente, tem outras pessoas que provavelmente poderiam te ajudar mais com isso. Eu sempre posso trazer umas informações para vocês, mas para mim o que eu consigo falar com mais propriedade sempre vai ser cultivo mineral principalmente e também o indoor, não tenho muita experiência com outdoor comparado às outras, então tem uma especialização. Meu mano, boa noite. Há realmente necessidade de aplicar isso tudo na cannabis? Bom, necessidade tem que aplicar os nutrientes necessários, né? Que você vai poder encontrar uma fonte muito simples, que nem o Plant Prod e nitrato de cálcio, porque precisa dos macro e micronutrientes, que nem qualquer ser vivo precisa do que requer. Agora, precisa
você vai conseguir uma qualidade de flor boa sem ter que comprar essas coisas também. Sim, você consegue. Eu estou falando de suplementação, né? Que nem você está falando da sua dieta, suplementando é uma coisa mais do que o necessário. Então, não, tem que dar só os nutrientes básicos necessários, né? Usos de lâmpada UV. Comecei a ouvir falar sobre o uso de lâmpada UV uns anos atrás. A ideia é que beneficia talvez o nível de THC e resina. Para falar sinceramente, eu nunca vi uma flor que foi produzida com um nível de UV elevado, assim especificamente. Mas existe muito produto. Até a Gavita acho que acabou de lançar agora um LED de ultravioleta. Então, vou falar que ainda tem muito para aprender, né, nesse lado de ultravioleta. É possível que tenhamos benefícios. Um benefício talvez é também a redução talvez um pouco de certos fungos, né? Eu sei que tem certos sistemas que eles usam para controlar, né, o powdery mildew. Então, é interessante ver para onde vai essa tecnologia, mas até agora não vem muito implementada ainda, não. Tem Plant Pro sem Hydroveg. Tem Plant Prod, eu acho que você está querendo falar sem Hydroveg. O Hydroveg é o que eu recomendo. Ele é uma companhia de fertilizantes, então deve ter 10 mil produtos, né, uma para cada, né, coisa possível, mas o Hydroveg é o que eu estou falando, que seria para esse uso específico. Básico, Plant Prod, mais o nitrato de cálcio só, isso leva uma planta até a colheita, sim, do começo ao fim, sem nenhuma deficiência de nutriente, até o fim, tranquilo. Agora, que nem eu estou falando, você consegue suplementar, né, dependendo da sua situação, dependendo da sua genética, do seu grow, né, quanto que você está exigindo da sua planta, você consegue suplementar e conseguir benefício adicionando um pouco mais, mas você não precisa, não tem necessidade, não vai mudar o seu mundo só porque você adicionou mais um ingrediente. Isso já é o suficiente de levar a planta do começo ao fim, sim. Boa noite, qual a melhor maneira de corrigir excesso de nitrogênio na flora? Quanto por cento de nitrato de cálcio? Se você está vendo um excesso de nitrogênio, eu cortaria primeiramente talvez uns 25% que você estava usando do nitrato de cálcio sozinho e ver, né, depois de uma semana, 2 semanas, se você vê uma correção, né? Se você vê aquele unha de gato, né, o CAC diminuir, a cor vai melhorar um pouco. Graças a Deus, o nitrogênio é um elemento fácil de controlar, só abaixar a quantidade, que geralmente é suficiente. Se é um excesso tóxico, já está queimando a folha, aí você faz um flush. Mas se é só abaixar um pouco, daqui uma semana, 2 semanas, já deve, às vezes alguns dias, já começa a ver um bom efeito. O Cool Bloom da GH 24528, 1 gramas para 4 litros, sua formulação está 4 vezes a mais. Deixa eu ver. Também somente porque é isso, também não quer dizer que eles não estão colocando menos do que seria tóxico para a planta, eles provavelmente estão sendo mais conservadores, né? Então isso cairia... então o mínimo seria basicamente o dobro, mas
eu confio que você poderia usar o dobro tranquilamente, ainda mais se você está usando o MKP. E que nem eu falei, se você está usando uma marca que nem o GH, pode seguir o rótulo. Mas não é mais concentrado do que um MKP puro. E o nitrogênio também que eles colocam aí é basicamente só para fingir que não é um MKP. Então, mais uma vez, se está usando o Cool Bloom, pode seguir o rótulo. Que nem eu falei, você não precisa de um excesso enorme. Também o Cool Bloom Dry, que você está falando aí, ele recomenda a usação no final. Mas é o MKP. Pode usar seguindo o rótulo. Se você vai usar um MKP que vai ser mais barato e o mesmo produto, te garanto que usando essas quantidades não vai ter problema. Sulfato de magnésio pode substituir o CalMag no flush para manter o feed de EC no filtro RO. Para estabilizar basicamente o EC do feed no RO durante o flush. Se é isso que eu entendi, assim, na hora do flush, você só está tentando estabilizar um pouco a água, sim. O CalMag seria melhor, né, para equilibrar o equilíbrio de cálcio com magnésio. Mas não sei se estou entendendo a pergunta bem. Foi mal. Como fazer meu próprio fertilizante mineral? Não tenho grana para fertilizante Nutella. Bom, eu acredito que você consegue achar tipo um plant prod barato se você for tentar montar o seu plant prod comprando os alimentos individuais. Não sei se vai sair mais barato do que comprar um plant prod, mas em teoria você consegue, né? Isso que a gente faz no trabalho. É uma fórmula, né, do zero. Usa produtos de flush. Bom, eu já falei sobre o flush em algumas outras lives, né? Tem muita gente que gosta de fazer várias formas diferentes. Tem gente que não faz nada com a água, simplesmente manda a água ver, mesmo se for RO, mesmo se for água da torneira. Basicamente não faz nada porque na cabeça deles é simplesmente só o flush, hora de criar uma deficiência, então não importa o que vem. Tem gente que gosta de manter uma água bem, né, controlada e balanceada e coloca um pouco de CalMag, se está usando o RO só para equilibrar a água. Tem gente que não faz flush nenhum, tem gente que, sabe, vai cortando aos poucos até o final. Então flush é tipo uma coisa que varia muito do jeito que da forma que a pessoa faz. A gente tem tendência atualmente simplesmente de mandar água corrigido com pH corrigido, né, com pH equilibrado, mas água pura de RO mesmo com super baixo EC. Basicamente a mesma pergunta, tem gente que não regula o pH, tem gente que regula. Tem alguma maneira de usar o plant prod sem flush? Tem, eu já expliquei que o flush basicamente serve mais para o desenvolvimento da flor no final. Se você não está interessado com isso, você pode, só vai alterar isso com qualquer nutriente. MAP ou sulfito de potássio, eu estou falando de MKP, que é monofosfato de potássio, monopotássio de fosfato,
e o sulfato de magnésio. Então, duas coisas diferentes. Quando usa água de osmose, reverse osmosis, esse zero tem que usar o CalMag. Sim, muita gente gosta de usar o CalMag para equilibrar a água, amortecer a água, buffer, né, como é que a gente chama aqui. E é pouco, é 1 mililitro por galão, então 0,25 mililitros por litro de água, basicamente. Então é bem pouco, mas é só para colocar uma base de elementos na água. É bom usar, mas não é necessário, só que talvez a sua água, você vai ter um pouco de problema equilibrando, tipo o pH, essas coisas assim. Você vai abaixando o EC na flora, como você manipula EC nessa fase. Tem muita gente que faz de formas diferentes, mas em geral a gente entende que é bom dar uma queda no EC no começo. Aí ou você mantém um EC fixo do começo ao fim e só manipula através da irrigação, ou você mantém um EC um pouco menor no começo, de uma semana até a quarta semana, aí da quarta semana para frente você começa a aumentar até chegar a um flush. Aí tem gente que gosta de diminuir devagarinho e tem gente que gosta de ter uma queda e fazer um flush, sabe, dramático de tudo de uma vez. Então, depende da sua filosofia. Mas testa aí para ver qual que você prefere. Talvez você quer ser um pouco mais econômico e usa um pouco menos. Também, se você não está exigindo muito da sua planta, não tem muita necessidade de usar um excesso, né? Big Bud diferente do Cool Bloom, sim, eu acredito que é um pouco diferente. O equilíbrio de potássio é um pouco mais do que o de fosfato, mas também o Advanced, né, eles querem que você use uma combinação de várias coisas. É considerado um Bloom Boost, mas eu acho que eles não recomendam você usar somente ele em cima da base para conseguir o efeito o efeito máximo de MKP. Sinceramente, se eu fosse escolher entre Big Bud e MKP básico da loja, eu vou escolher o MKP. É muito caro. Qual a quantidade de água para fazer uma flush de correção? Primeiramente, tem que lembrar que às vezes tem que fazer mais de um flush seguido, dependendo do nível que precisa corrigir. Mas você precisa ter 30% de runoff no mínimo para ser considerado de um flush de verdade. Então, se você for pensar, né, se você tem um vaso de 3 litros e você vai regar com 3 litros de água, tem que sair pelo menos 1 litro, né? 30% que você colocou no começo para ser considerado um flush. Você consegue usar mais água melhor para fazer o seu flush. Então pode ser muito mais do que isso até. Aí às vezes vai ter que fazer mais de uma vez. Mas no mínimo 30% de runoff. MKP mais o nitrato de cálcio sozinho dá certo? Não, vai faltar muito micronutrientes, não vai dar certo. Sulfato de potássio vale a pena, se você está aumentando só o sulfato, vale a pena sim. Eu prefiro magnésio.
Posso fazer foliar com plant prod? Pode. Eu usaria, né, uma concentração menor. Começaria com tipo um quarto ou talvez metade da concentração, mas tranquilamente. Tem algum conselho bom para quem quer seguir a sua profissão? Bom, isso eu posso falar, né, baseado na minha experiência, né, que vai investindo, né, na área e nesse futuro, porque também quando eu comecei a perseguir, né, esse sonho, nada era garantido, não existia essa indústria na época, pelo menos legalizado, né, e eu teve que, né, arriscar bastante coisa para poder, né, basicamente perseguir isso, né, sacrificar bastante, mas deu certo no final. Então, se você está realmente querendo seu sonho, você quer fazer isso da vida, vai investindo na área de qualquer forma que você conseguir, mesmo se for, né, através de agronomia, se realmente você quer trabalhar com as plantas, ou, né, tem de tudo nessa indústria. O que vai ser, né, o que depende mais é o status, né, da planta onde você mora. No Brasil, por enquanto, tá muito difícil, lógico, mas não acredito que isso vai ser para sempre, né. Vocês provavelmente ouviram falar, né, que está começando a mudar as coisas aqui nos Estados Unidos um pouco mais, até no nível federal. Então isso seria se realmente os Estados Unidos legalizasse, que ainda não está tão perto, está chegando lá, mas ainda falta um pouco. Seria basicamente Canadá, Estados Unidos e o México agora, que falou que vai legalizar o ano que vem. Então já seria, eu acho que uma influência enorme para até o Brasil começar a reconsiderar as leis deles, né? Como os Américas inteiros já estão começando a embarcar num negócio internacional, eu acho que vai começar talvez a atrair outros países que nem o Brasil também. Então vamos ver, né? Ninguém sabe, mas né? Só ficar esperando que, né, sem nenhum esforço também no seu lado, de repente vai cair na posição certa, também é um pouco não realista, né? Se é isso que você quer, sabe, persegue da melhor forma que você conseguir, né? Cada um tem o seu caminho. Flush na flora, frequente, ocasionalmente ou só no final? Tem um live que fala especificamente sobre só o flush e os tipos de flush que existe. Tem gente que só faz no final, tem gente que faz semanalmente, e tem, né, as horas que você tem que fazer porque você está corrigindo algum erro que você fez. Acontece. Nitrato de cálcio até o final da flora, não seria bom reduzir o nitrato? Se você vai fazer um flush normal, não importa, porque o nitrato vai diminuir rapidamente no final de qualquer jeito. Muita gente que está prestando atenção para o nitrato seria mais os growers orgânicos de solo, que trabalham, né, com nutrientes que duram mais dentro da planta. Então, se você está tentando reduzir aquele nível e dar aquela queda no final, você tem que controlar, né, com semanas de antecedência, quando que você vai parar de usar o seu nitrogênio. Mas se você está plantando indoor, mineral, né, eu vou decidir que amanhã simplesmente ela nunca recebe mais nitrogênio. E daquele ponto diante cai muito rapidamente o nível de nitrogênio dentro da planta. Então, não precisa ir reduzindo o nitrogênio aos poucos se você está falando de cultivo mineral. Cura no congelador, mito ou eficiente? Isso não faz sentido, eu acho, né? Porque quando você está curando, vamos pensar no que você está fazendo nesse curso. A florejar, a cura é para ajudar a equilibrar o nível de água dentro da planta para que ela, né, fuma da melhor forma, tem
melhor, né, o cheiro, o sabor, essas coisas assim. Então imagina que assim, você seca a sua flor, sempre vai existir uma concentração pequena, maior de água dentro do centro, né, da sua florzinha do que por fora. Quando você coloca na sua jarrinha e faz sua cura, ela vai se equilibrando aos pouquinhos e deixando uma flor com uma consistência igual por dentro e por fora. Se você colocar ela no congelador, eu não sei como que a água vai conseguir fazer isso. Então não entendi como que isso ajuda a cura. Se você quer guardar maconha no congelador para durar mais tempo, eu já ouvi as pessoas falar isso. Agora vai talvez afetar a aparência da flor, né? Se você congelar ela, os tricomas vão cair bem fácil. Então talvez o produto no final seja um pouco diferente, mas consiga conservar os terpenos, né? As coisas que vão eliminar a qualidade da flor com o tempo vai ser a luz, oxigênio e temperatura. Então, conseguir reduzir a temperatura, eliminar o oxigênio e tirar da luz, consegue conservar por mais tempo. Congelador ou geladeira seria a parte da temperatura. Agora, as outras duas partes, né, também são super importantes. E também não deixar que ela comece a hidratar de novo. Intercalar fértil e água, tipo um dia fértil, outro dia água. Se você está fazendo um cultivo mineral com um substrato inerte, isso não é boa ideia, porque a rega é o que vai determinar os nutrientes disponíveis para aquela planta. Então, basicamente, um dia tem comida, segundo dia está passando fome, outro dia tem comida, outro dia está passando fome. Se você está fazendo na terra, o que é diferente é que o substrato não é inerte, ele tem um CTC muito alto, então basicamente vai interagir com os elementos muito mais, vão reter os elementos mais tempo. Então você não precisa dar fértil todo dia, ou pode causar um problema com o overfértil, porque o seu substrato está interagindo diferente com aqueles elementos do que um substrato inerte. Então quando você está trabalhando com substrato inerte, basicamente requer que você dê pelo menos um pouco de nutriente. Mesmo o seu flush de correção, seu flush semanal, raramente é zero. Você tem sal lá também, mas é um nível menor, né? Uma consideração menor. Quanto tempo acho para legalizar nos todos os 50 estados? Teria que ser federal, né? Porque tem alguns estados que não vão mudar de jeito nenhum. Já passou metade do processo do federal, teria que passar pelo Senado agora, então ninguém sabe. Mas se passar, seria legal. A proporção de Plant Prod e nitrato de cálcio muda na flora e vega ou é igual? É igual o ciclo inteiro. A única coisa que talvez mudaria, você queria talvez suplementar com essas outras coisas para aumentar o pH. Tirando isso, não muda. Procura um EC que sua planta gosta e mantém do começo ao fim, mais simples. No trabalho, se faz flush de correção ou não tem margem para erro? Sim, faz flush de correção, sim. Nunca é perfeito, tem várias coisas, fatores que podem afetar a transpiração de um dia para outro. Eu passei agora uma semana e meio tentando arrumar um ar-condicionado de uma sala, então afeta a transpiração, que pode alterar a absorção de sal, às vezes tem que dar um flush para regular, assim, faz parte do cultivo. É uma técnica que a gente usa para manejar o nível de sal na planta. É comum, não devia ser considerada tipo, sabe, você tá fazendo uma coisa que os prós nunca fazem. Te garanto que todo ciclo requer algum tipo de flush, alguma hora, sabe, porque a sua planta talvez não reagiu da forma que você esperava, né? Por que Turfa Carolina sofre com esse baixo e pH
baixando. Provavelmente algum componente que eles adicionam, aí né, vai depender do substrato. Então, se é uma turfa, a turfa tem tendência a baixar o pH, porque vai ter ácidos orgânicos naturais que vão soltar. Então vai basicamente baixar o pH. Tem certos substratos que eles colocam carbonatos, os carbonatos vão aumentar o pH. Então, certos substratos com carbonatos vai ter dificuldade de manter um pH um pouco baixo. E se está baixando o EC, né, se você está fertilizando e o que sai continua sendo baixo, mesmo sendo que você está dando um excesso para a sua planta está mostrando que está tendo um excesso, provavelmente o CTC do seu substrato não seria considerado inerte, provavelmente é mais do que você gostaria de um feed inerte, e está reagindo com os elementos, basicamente retendo certos elementos, e é por isso que você não está vendo sair na sua água. Pode ser uma interação, né, com vários elementos, magnésio, cálcio, que atrapalha a absorção para a planta. Qual para você é a linha ideal de fértil sem tirar nada? É o linha de fertilizante que você sabe usar bem, seja confortável usando, consistente, fácil acesso. Não tem nenhuma marca que necessariamente que eu falo que é assim, essa é a receita para maconha. Cada genética vai requerir uma coisa diferente. Tem certas genéticas que vão requerir um nível de sal mais alto, certas que vão preferir um pK mais alto. Então, varia muito, não é tão simples assim. Procura uma linha de fertilizante que você consegue achar, consistente, que você consiga aprender a usar, né? Rodada após rodada, e você vai conseguir achar o nível certo para as genéticas certas. Agora, se você está mudando tudo sempre, realmente vai ficar bem difícil aprender, né? Mas é uma linha ideal de fértil. Essa combinação que eu estou dividindo com vocês, eu acho super completo, não vai faltar nada para a sua planta. Pelo que eu entendo, deve ser acessível, né? Então, pode seguir em frente, tranquilo. Guano é válido? Qual a função exatamente? Sim, é um adubo orgânico, alta qualidade, mas se for uma fonte de alta qualidade, eu acredito que pode ter problemas com metais pesados, alguma coisa assim, então não é tão frequentemente usado em algumas produções. Eu acredito que foi o guano que teve problema com isso. E é um fertilizante orgânico, então eu não recomendo ser usado em conjunto com um programa mineral. Já cultivou apenas com fertilizante orgânico? Lá atrás, no começo, eu tinha alguns plantas que eu já plantei com solo orgânico, só usando farinha de sangue, essas coisas assim. Mas acabei seguindo me interessando muito mais por o caminho de mineral. Então, foi para lá que eu fui e sempre fiquei. Mas no comecinho, assim, conheço muita gente que gosta de plantar organicamente e tudo. Mas quem eu falo, eu prefiro mineral porque gosto de ter mais controle sobre o meu cultivo diariamente. Então, boa noite. Ensina a fazer algum biofed caseiro para flora? Eu não sei. Eu nunca fiz. Eu teria que procurar uma receita na internet que nem vocês. Eu estaria falando de uma coisa que não é minha especialização. Então, desculpa, vai ter que... com certeza tem alguém que consegue... que tem uma página que mostra fazer essas coisas aí. Mas tem várias receitas na internet, eu acredito que não tem muito grande segredo em como fazer essas coisas.
MKP toda rega na flora, tem gente que... Eu geralmente uso toda rega, do começo ao fim. Tem gente que começa a usar depois da primeira semana, aí usa do começo ao fim. Mas sim, geralmente é do começo ao fim todas as regas. Como exterminar os Spider-Mites no final da flora? Não tem nada a ver com, né, suplementando, mas simpatizo. É difícil mesmo. No final da flora você tem muito pouca coisa que você consegue fazer. Eu já vi pessoas usar aspirador para tentar tirar o mites da planta antes de colher, mas com certeza qualquer produto que você passar nessa época já vai chegar até o produto final, né? Você vai fumar. Então, muita gente hesita usar qualquer produto na flora em si. Então, elimina já esse lado. Os predator mites, né? Os predadores, geralmente precisam de um tempo também para funcionar, né? Eles não são de dia para noite que eles funcionam. Então, se já tipo a semana que vem que vai colher, não tem grande coisa que elas vão fazer. Então vai ser tipo manualmente, você vai lá, tirar na mão, né? Às vezes tem gente que nem que eu falei, usa aspirador. E é isso. Próxima vez, né? Dá uma boa limpada antes de cultivar de novo. Faz tudo que você possa para a sua próxima geração. E, né? Aprende, anda para frente. O benefício aqui na seca, quando você começar a secar a sua planta, geralmente elas tentam fugir da planta. Geralmente as células não ficam presas no tricoma. Muitas vezes elas vão fugir da flor procurando outra casa, outra planta para habitar. Então é raro que você vai acabar fumando muito mais. Agora, teia é outra coisa, né? A teia não vai fugir. Mas é muito comum, você vai começar a secar a sua planta e de repente você vê no dia seguinte os mites tudo fugindo daquela planta porque ela não consegue se alimentar numa planta morta seca. Boa noite, mano. Tem como induzir uma planta outdoor a florir? Eu acho que é isso que você está perguntando. Se você está numa época do ano que está mais do que 12 horas por dia de luz e você quer dar flor numa planta, dá. Isso chama um light dep, né? Uma técnica que eles usam muito no outdoor aqui no norte da Califórnia, quando o tempo está muito comprido. Basicamente você cobre sua planta com uma estrutura que ela fica pensando que é à noite, né? Você consegue cobrir ela de uma forma que fica escuro. Agora, se é um lugar que nem o Brasil, que fica muito calor, você pode até cozinhar sua planta, então tem que fazer da forma certa. Gesso agrícola, eu acredito que não seja solúvel. Eu acredito que a planta não vai conseguir absorver uma solução. Acho que teria que ser no solo, só. Eu não recomendo isso. Micorrizia em solo inerte depende do que você está querendo tirar do seu micro-organismo, né? O único benefício no solo inerte que eu consigo entender para usar qualquer espécie de micro-organismo em substrato inerte seria um efeito que a gente chama de exclusão competitiva. Basicamente, você inocula o substrato com algum organismo para que nenhum organismo patogênico não entre lá. Então, basicamente, está ocupando um espaço, né? Vamos falar dos família bacilos, né? Tem vários que produzem substâncias antifungo, né? Prevenem um fungo para conseguir colonizar aquela mesma área. Então, se você vai inocular seu substrato com eles, é possível que vai ter esse benefício que não vai deixar um patogênio entrar naquela área. Mas não tem uma comprovação que ela vai criar algum benefício diretamente para sua planta, tirando essa, ou que ela vai, assim, no substrato inerte, usando o fertilizante antimineral, que ela vai ajudar com alguma coisa de absorção de nutrientes. Não é para isso que ela serve. Agora, a grande pergunta é se vale a pena usar elas em conjunto com água oxigenada, que também é um elemento muito frequentemente usado em
cultivo mineral e substrato inerte. Sempre foi não recomendado ser usado porque, né, qual o benefício se você está matando ela sempre? Mas a gente está começando a olhar isso. Eu fiquei muito curioso para ver se realmente tem se realmente mata tudo, se você consegue inocular o substrato no começo com alguma bactéria e ver aquele mesma bactéria no final, mesmo tendo dosado várias vezes com água oxigenada e produtos do tipo, e parece que você consegue encontrar elas lá ainda. Agora, se isso quer dizer que elas estão fazendo alguma coisa de benefício, sabe, é impossível. É tudo a base da teoria, né? Que ela está lá, então talvez prevenir outra coisa para entrar, mas sem ter um teste muito controlado, é difícil confirmar isso. Então é tudo em teoria. Mas é o único motivo que eu penso em usar um microrhiza ou qualquer micro-organismo no substrato inerte. Eu nunca olhei para esse Drip Sol, mas já foi recomendado por umas pessoas que eu conheço no sentido de nutrição de planta, e falou que o resultado era bom também. Talvez vai dependendo da genética. Eu não sei se o tipo de nitrogênio é diferente, se é nitrato ou se é mais ammonium. É possível. Em geral, cannabis prefere mais nitrato, só para vocês saberem. Um nível baixo de amônia na flora, na vega, pode ser usado. Um nível maior desse tipo de nitrogênio, se você quer ser bem específico, mas na flora geralmente é melhor um equilíbrio mais para o lado de nitrato do que o da amônia. Não sei como é que chama em português. A pergunta é repetida só para vocês saberem. Sim, eu não sei se é a mesma cor aí para vocês, mas assim, tem um corante azul sim, o meu aqui. A pergunta era se o Plant Prod tem uma cor azul. Vocês usam CO2 na fábrica? Todo cultivo indoor de grande escala, de produção profissional que eu conheço usa CO2. Todos. Se, tipo, que nem eu falei, na sala que teve um problema com o ar-condicionado, isso quer dizer que a gente teve que exaustar mais do que a gente, assim, teve que exaustar, que a gente é uma coisa que a gente geralmente não faz. Eu garanto que o meu nível de CO2 foi reduzido, mas um bom tempo, né, uma semana e pouco, então eu posso quase garantir que vai reduzir um pouco o rendimento no final. Assim, a gente entende o suficiente sobre o CO2 para ser tão certo quanto isso. Que se, tipo, tá faltando em certas semanas de flora, ou o nível tá abaixo de uma certa quantidade, simplesmente vai resultar num rendimento menor. Ponto final. Então, já que a gente sabe que aumenta o rendimento 25% ou mais, com certeza, absoluto, é uma das coisas, tipo, essenciais. Se tá, de repente, quebrado o sistema de CO2, é, tipo, emergência, todas as forças possíveis para poder colocar tudo funcionando de novo. Isso é no aro, né? Não rega com água com gás, por favor. Oxigênio na raiz, CO2 no ar. Posso usar o Plant Prod no solo outdoor? Na verdade, eles têm outros produtos, provavelmente, que seriam melhores para o outdoor. Né, o seu
sua rega, seu fertilizante, seu programa de feed vai ser muito diferente no substrato de solo, que ela vai interagir muito diferente. Se você usar um nutriente de hidropônico no solo exclusivamente, vai provavelmente acumular certos elementos que a gente tem que sempre introduzir num substrato inerte, mas num substrato que vai ter um CTCB mais alto, pode causar grandes problemas. Então, com certeza, procura usar o nutriente certo se você vai fazer um cultivo outdoor no solo. E passou da hora aqui, galera, então só vou responder mais umas perguntinhas e vou ter que dar boa noite. Como usar o sulfato, né? O magnésio sulfato, que nem eu falei, era por solução, na solução de fertilizante que você está usando. Você usa na rega. Tem enxofre, que você consegue passar a folhear, né? Isso geralmente é um produto mais para controle de fungo e patogênio e alguns tipos de ácaros. Em teoria, né, ela vai também ser absorvida um pouco pela planta, dependendo do formato que você vai usar, mas eu não recomendo usar isso como fonte de sulfato na planta, porque você vai estar passando um elemento que vai ser persistente na flora, então você vai acabar fumando basicamente enxofre se você passar ela muito tarde. Então, né? Agora, se você quiser usar o sulfato de magnésio foliar, também funciona. Deixa eu procurar aqui mais um. Essa é ótimo para terminar a noite. Então é necessário sempre medir EC do solo quando você usa esses nutrientes. Tem vários jeitos, na verdade, de medir o EC que a gente usa para controlar a planta, né? Tem primeiramente o EC da solução que você vai usar para regar, né? Você tem que controlar ela. Eu já mencionei, né? Você raramente vai usar um EC de feed menos de 1.8 e raramente acima de 3.0. Aí você vai regar sua planta e isso vai afetar o EC do bloco, do substrato em si, que é um medimento da interação entre esses elementos com o substrato. Aí também tem a forma de medir o EC que chama runoff, né? Que a água que escorre da planta, você captura aquilo, aí mede aquilo, que vai ser diferente do que você está medindo dentro do bloco. Isso são 3 formas diferentes de medir o EC. Nenhum deles é essencial. Então, conheço muitos growers que nunca mediu o EC na vida, simplesmente seguiu uma fórmula que eles aprenderam né, com bastante prática e conseguiram, né, do começo ao fim, sem problema, sem medir o EC, só a base mesmo de ver a planta e saber mais ou menos quanto usar, seguir o rótulo, seguir uma receita e não teve problemas. Agora sempre você vai ter muito mais controle, conseguindo medir pelo menos o que está entrando e o que está saindo. Medir dentro do bloco já é um pouco mais especializado, teria que comprar um equipamento específico para poder fazer isso. Então, o jeito fácil, simples em casa é o runoff, né? O que está entrando e o que está escorrendo da sua planta. Sempre o runoff, idealmente, vai ser um pouco mais do que o que está entrando, né? Vai ser basicamente a solução que você está colocando, adicionando mais um pouco do que é o excesso que acumulou da última rega. Se está saindo menos do que você está colocando dentro da sua planta e isso realmente não é alguma interação entre o substrato e o nutriente, quer dizer que provavelmente está precisando aumentar o feed, que sua planta está requerindo um pouco mais do que você está usando no programa de fertilizante. Mas, né, então isso seria para ter mais controle sobre o seu cultivo, não seria necessário. Agora o pH é diferente, pH é necessário para ter certeza que está tudo disponível para a sua planta. Isso é uma coisa também que seria muito bom medir no runoff também, se você já está tirando, você mede os dois para ter o máximo de controle possível. Mas é isso que eu diria sobre o EC, né?
é bom saber para ter o máximo de controle, mas se você está seguindo uma receita bem estabelecida, certinha, talvez não tenha tanta necessidade. Isso inclui, né, você misturando tudo da forma certa, com a concentração certa e fazendo a regra da forma certa, né, com bastante água saindo, não deixando a sua planta, né, nem afogar, nem secar demais. Tudo isso faz parte, tá bom? Então, beleza, né? Foi legal, feliz de estar dando mais uma aula aqui e, né, vou deixar salvo para vocês poderem ver qualquer hora, que eu estava recebendo muita pergunta sobre essa coisa de Bloom, então tá lá, vai estar lá e, né, quem sabe quando a gente faz uma dessas de novo, minha filha vai nascer terça-feira que vem, então provavelmente vou estar muito ocupado depois daquilo, talvez vou meio que desaparecer um pouco, não sei, vamos ver. Mas tem muita coisa planejada, né, para o ano que vem. Vou fazer mais aula aqui e para os assuntos que não sejam mais, acho que relacionado às aulas, né, de informação mais técnicas. Eu acho que eu vou guardar o resto mais para o podcast que eu estou falando sobre fazer, né. Eu estou, né, falando com os caras de produção lá do Cana Cribs, eles meio que se interessaram por vocês, na verdade. Eles se interessaram por toda a interação que estou tendo do Brasil e eles querem meio que ver, né, o que vai sair dessa coisa de fazer um podcast meio baseado, né, com cultivo cannabis, mas também, né, tudo que tem em volta, né, influência em arte, cultura, sei lá. A gente está bolando a ideia, mas estou animado porque, né, crianças sempre falam, não tem nada mais que amo nesse mundo do que ficar falando sobre essa planta, né? Então, mais uma oportunidade para ficar falando e fumando e interagindo aí com vocês, para mim é sempre bem-vindo. Então, espera isso, que o ano que vem, não sei exatamente quando, a gente ainda está formulando muita coisa, mas alguma hora vai sair. Então, né, com isso, boa noite, Feliz Natal para as pessoas. Se não conseguir fazer mais nada até lá, na verdade eu tenho um live marcado no sábado, que eu vou começar a divulgar também daqui a pouco, mas né, não vai ser uma aula dessas. Vocês vão ver na hora que eu começar a divulgar. E acho que vai ser a última vez que vocês vão ver, provavelmente depois do Natal, o ano que vem. Então, né, Feliz Ano Novo, Natal para todo mundo aí, tudo de bom. E boa noite.